Nós estamos passando por uma série aqui no culto de sábado. Você que estava sábado passado já sabe que é a série Fundamentos. O pastor Guilherme compartilhou sobre graça e ele falou sobre como a graça nos alcançou e o que ela fez na nossa vida e na nossa história. E essa série tem esse nome porque nós queremos falar de coisas que são fundamentais, coisas que muitas vezes nós até sabemos, mas talvez não entendemos de fato. Eu até sei o conceito daquilo, mas eu de fato ou não vivo aquilo, ou não entendo aquilo profundamente para aquilo impactar a minha vida. É por isso que nós pensamos nessa série, é por isso que nós iniciamos nessa série. Você vai ver coisas comuns que nós vamos falar, como graça, como fé, depois como salvação, depois como a própria ceia e o batismo. Mas essa é uma série fundamental. Não é à toa que esse é o nome. Porque ela é de fato a estrutura que sustenta aquilo que a gente crê. E hoje nós vamos tratar de fé. E diferente dos outros cultos, os versículos não vão aparecer aqui no telão atrás de mim. Então você vai ter que abrir a sua Bíblia aí no seu lugar, o seu aplicativo, e manter aberto em Hebreus 11, porque nós vamos falar do capítulo onde nós mais vemos a fé sendo mencionado, a fé sendo compartilhado, a fé sendo instruída e nos ensinando o que é fé. E nós vamos iniciar exatamente no versículo 1 do capítulo 11, para a gente falar sobre fé. Provavelmente você já ouviu esse versículo, talvez você tenha já até memorizado esse versículo. Muitas pessoas pegam esse versículo 1 e usam até como um amuleto para sonhar coisas, desejar coisas e dizer que isso é fé. Se você abrir versículo 1, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como eu disse, você provavelmente já ouviu esse versículo, ou alguém em algum momento já disse: não, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, por isso eu vou fazer uma fezinha nesse bet, em nome de Jesus, o Flamengo vai ganhar. Então vocês já viram esse versículo, mas a grande questão para a gente entender o que o autor de Hebreus quer nos dizer é o que é fé. Antes da gente começar a compreender como que ela se coloca na nossa vida, ou como eu posso exercer ela na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso entender o que é fé. O versículo 1, ele já nos diz algo sobre fé. Não exatamente o que é fé, mas o ambiente em que a fé opera. Como que a fé funciona. Então ele diz: é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então claramente é fácil entender aqui que o autor está falando do futuro. Então a fé opera no futuro, em algo que não aconteceu, em algo que eu ou ainda não tenho ou não aconteceu. Então esse é o ambiente que a fé opera. E tem uma palavra nesse versículo 1 que ela é muito importante, que é essa palavra certeza. Certeza daquilo que esperamos. Essa palavra, ela é uma palavra grega, é uma palavra até conhecida, ela é repetida em outros lugares, que se chama hipostasis. E ela é interessante porque ela tem 3 significados. Na verdade ela tem mais significados, mas o autor ele quis usar nesse texto esses 3 significados. Sabe, tipo a palavra manga? Tem manga da manga da camiseta e a manga de comer, certo? Dependendo do contexto, você sabe o que ele quer dizer, ou o que o autor quer falar. Mas nesse caso, ele pegou uma palavra que tem vários significados e tem 3 específicos que ele usa nesse texto, e ele fez isso de propósito. O primeiro significado que ele quis dizer, que essa certeza de algo que nós não temos, é a palavra que pode ser traduzida como substância. Está dizendo, olha, a certeza, a fé, é essa substância de algo que você ainda não tem. O interessante é que ele usa a mesma palavra lá no capítulo 1 de Hebreus para dizer que Jesus é da mesma substância do Pai. Isso é interessante porque se você sabe da Trindade, que é uma das bases da nossa fé, inclusive nós vamos ter sobre Trindade aqui nessa série, a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são Deus, mas os 3 são pessoas diferentes. A pergunta é, como isso funciona? A resposta que eu posso te dar é não sei. Eu sei que a Bíblia nos fala isso, que existem 3 pessoas diferentes, um não é o outro, mas os 3 são Deus. Eles vivem em um conjunto plural como sendo Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, assim como Jesus é da mesma substância do Pai, a certeza do futuro é da mesma substância do futuro, mas não é o futuro. Complexo? Mais ou menos? Tipo,
Jesus é Deus, Deus Pai é Deus, eles têm a mesma substância, os dois são Deus, mas os dois não são a mesma pessoa. Então ele está dizendo, olha, a certeza, ela é tão certa, ela é tão fato, ela é tão real, que ela é quase a mesma coisa que o futuro, é da mesma substância do futuro. Você pode até sentir a mesma coisa, mas ela ainda não é o futuro, porque não aconteceu. Isso é fé. Para a gente talvez entender um pouco melhor, né, quem é da área da música vai saber melhor sobre isso, mas sabe quando você pega uma partitura e você começa a ler as notas ali, você sabe até o ritmo da música, o tom da música, as notas que são tocadas. Se você é muito conectado, manja muito de música, às vezes você pode até ter a música na cabeça enquanto você lê as notas, mas aquilo ainda não é a música. Existe a essência da música ali, mas ela ainda não é a música sendo executada. Então ele está dizendo, olha, a fé, essa substância de algo tão certo, que é praticamente a mesma coisa, só não aconteceu ainda. A segunda palavra que ele vai dizer é fundamento. Essa palavra certeza significa fundamento. É algo que é concretado, é algo que é feito, que sustenta todo o resto. Né? Quem entende de obra aí vai com certeza entender. E quando você vai construir alguma coisa, você precisa fazer a base primeiro. Então você concreta lá a sapata. É sapata o nome? É, né? Boa, valeu. Luiz me deu um aval ali de engenheiro. Então você constrói a sapata. Então quando alguém olha para uma construção e vê a base, ela tem certeza que algo ali vai ser construído. Algo ali vai acontecer. Então ele está dizendo, olha, essa certeza, esse fundamento, é a certeza de que a partir daqui vai ter alguma coisa. Vai ter um futuro. Existe algo ainda que está por vir. E a terceira e última palavra que ele utiliza, que é a mesma coisa, que significa a mesma coisa, é documento legal. É como se eu e você tivéssemos uma escritura de uma propriedade que já pertence a gente e só não está com a gente. É como se você tivesse ganhado uma herança e o dinheiro só não caiu na conta. Mas já é sua. Pertence a você. É de propriedade sua, é de direito seu. Então ele está dizendo, olha, a fé, essa certeza, essa substância, essa propriedade que já é sua, esse fundamento que já está pronto de algo só que ainda não aconteceu. É só esperar, porque vai acontecer. É só aguardar, porque a gente tem certeza que vai acontecer. Então essa é a fé que torna as coisas que ainda são irreais para a gente. É como se eu já vivo o presente de algo que não aconteceu. É meio maluquice, né? Eu já vivo a minha vida agindo sobre coisas que ainda não foram manifestadas, mas eu já vivo a minha vida hoje, como se aquilo já fosse real hoje. É isso que ele vai dizer que é fé. Mas quando nós falamos de fé, algo precisa sustentar a nossa fé. Precisa ter alguma coisa que segure a nossa fé para a gente ter certeza de que aquilo vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer, por quê? Porque eu sei. Porque o universo conspirou e as estrelas se alinharam. Não. Existe alguma coisa que precisa sustentar e segurar a nossa fé para eu e você termos certeza. Não, isso vai acontecer, o fundamento está ali, essa substância já está aqui na minha mão. Quando nós olhamos para o que o texto diz, existe algo que sustenta a fé e nós sabemos que isso é a própria palavra de Deus. E vai ser muito importante a gente entender isso agora, que lá para frente eu vou dar alguns exemplos do que não é fé. Talvez, assim como eu, você se pegue em algum deles. Mas o que sustenta essa fé, o que mostra que essa fé é real, é a palavra de Deus. Quando eu e você começamos a ler o capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 4, nós vamos ver vários personagens, várias pessoas que existiram, que fazem parte da história bíblica, que eles começaram a mostrar para as pessoas à volta dele o quão real era a fé deles. Eles olhavam para isso aqui e eles falavam, não, isso aqui não aconteceu. Mas quem me deu essa palavra foi Deus, e é baseado nessa palavra que eu vou agir como se aquilo fosse real. A gente vai ver vários exemplos, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Sansão, como Davi. A gente vê todos eles agindo, colocando em prática a fé deles que está sendo sustentada pela palavra que Deus deu para eles. Então não foi um dia que Noé acordou e olhou para o céu, sentiu o vento e falou, opa, vai vir um dilúvio, vou começar a construir a arca aqui, porque senão o bicho vai pegar. Não, ele recebeu uma palavra de Deus. E aí o que ele ficou esperando? A chuva chegar? Não. Ele simplesmente levantou e começou a construir uma arca gigante, que nem eu e você conseguimos imaginar. E é loucura se a gente for olhar. É loucura. Vocês estão ligados? Um barco gigante aparecendo no meio da cidade, alguém construindo. Isso é loucura. Mas ele ouviu a palavra de Deus e falou, eu vou colocar em prática a substância, o fundamento, algo que já está na minha mão, que vai acontecer agora.
Porque a palavra de Deus me disse, o próprio Deus me disse. Abraão saiu de casa sem saber o que ia acontecer da vida dele. Por quê? Porque o próprio Deus falou. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, gente, não é só um livro para você ler, ali é a própria palavra de Deus. Então, quando eu pego a Bíblia e leio sobre o que Deus está me dizendo, eu falo, isso é a palavra de Deus. Eu coloco em prática isso aqui, não porque isso aqui é uma coisa legal, na maioria das vezes, às vezes nem é tão legal assim, mas porque Deus está me dizendo. E isso é o que sustenta, isso é o que eu creio, é assim que eu caminho. E aí nós começamos a entrar um pouco mais no capítulo, e você vai ler o capítulo 2, que diz o seguinte: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então o autor está falando o seguinte, olha, existe uma fé, que é essa certeza, e daqui a pouco eu vou falar sobre eles, tá? Mas esses que eu vou falar, a partir do versículo 4, foi por meio delas que eles receberam bom testemunho. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está falando, olha, o que aprovou a vida dessas pessoas não foi a quantidade de realização que elas fizeram. Não foi os dons e talentos, ou a força, ou a popularidade que elas tinham, ou a beleza que elas tinham. Não, essas coisas, elas são aprovadas por nós. Nós aprovamos quantos seguidores a pessoa tem, quantos likes ela recebeu, se ela está vestida bem ou não. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra, existem homens e mulheres que foram esquecidos da história. Você não vê uma estátua de Abraão por aí, você vê? Mas historicamente ele foi um dos personagens muito importantes. A gente vê outros personagens importantes que conquistaram coisas. Alexandre o Grande, essas pessoas aí. Porque para o mundo isso é a grande conquista. Mas quando nós olhamos aqui no versículo 2, por meio dela, por meio do quê? Da fé. Essas pessoas receberam bons testemunhos. Ou seja, o que a palavra está nos dizendo é que o que nós precisamos não é poder, não é riqueza, não é glória, não é seguidores, não é mais dinheiro na nossa conta. O que a palavra está nos dizendo é o que vai aprovar você, é a fé que você tem. Sabe quando você chegar diante de Deus e Deus vai olhar para você e vai falar, servo bom e fiel? Ele vai olhar para você e vai olhar para a sua história de vida, de fé. E não por aquilo que você conquistou. Não por aquilo que você recebeu. Você imagina o seguinte, né? Não sei se é comum isso na sua casa ou nos seus amigos, mas na geração dos meus pais, hoje nem tanto. Era muito comum você mostrar a casa, né? Quando vai alguma visita, né? A visita chega, vou agora fazer um tour aqui pela casa. Ó, esse é o banheiro, essa é a sala, essa aqui é o segundo andar, não sei, alguém já faz isso? Ainda faz isso? Faz, né? Beleza. É muito comum, né? A gente mostrar a casa e querer mostrar, né? Eu fico imaginando, aqui vai uma ilustração, lógico que vocês vão entender. Quando Deus recebe convidados em casa, imagina que Deus está te recebendo na casa dele. Ele te convida para um jantar, Gui, G, vocês vão jantar agora na minha casa, ó, fazer aquele churrasco para vocês. Picanha, não sei as outras carnes, mas carnes boas. E aí ele chama vocês para conhecer a casa. Ó, chega aí, ó, vamos lá, olha, tá vendo aqui, ó, aqui é onde os anjos ficam cantando para mim e tal. Aqui é onde a galera fica. Aí para numa porta que tem um corredor e eles falam, não, peraí, agora eu vou abrir essa porta, mas é o seguinte, essa porta dá para um corredor. Deus está falando com você. E esse corredor tem várias imagens, várias fotos, vários retratos, vários quadros. Aí você imagina, né? Nossa, deve ser os quadros mais bonitos do mundo. Aí Deus abre e aí você começa a ver rostos nesses quadros. Aí você pergunta e fala, poxa, mas o que é isso? Aí Deus vai dizer, falou, esse aqui é o meu hall dos famosos. Gente com fé. Abraão, que era um idólatra, está aqui. Mas não é pelo que ele fez, é pela fé que ele teve. Davi, adúltero e assassino, está aqui. Mas não é pelo que ele fez, é pela fé que ele teve. Moisés, que matou assassino também e duvidou, está aqui. Não é pelo que ele fez, é pela fé que ele teve. Então, quando nós olhamos para o padrão bíblico, o que vai ser feito de testemunha na sua vida é a fé que você teve. Imagina agora a foto do pastor Gilson lá, né? O pastor Jonathan também. Então, as pessoas mais importantes para Deus são essas pessoas que confiaram na sua palavra, não é o que a gente fez. O pastor Jesus foi exemplo de fé que até o final, a gente foi visitar ele no hospital, no final, assim, no finalzinho, a gente teve algumas oportunidades antes, e ele sempre falava que confiava em Deus, continuava a caminhar em Deus, isso de diversas formas. É a fé que fica,
É a fé que é aprovada, isso é que é importante para Deus. É isso que ele fala aqui no versículo 2. E ele continua no versículo 3 dizendo: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Antes do autor ele entrar nesse hall da fama, nesse corredor de pessoas importantes, ele fala o seguinte: olha, vamos começar aqui a falar de fé, mas é o seguinte, tá? Antes de você pensar em fé para a sua vida, a primeira coisa que você tem que pensar é que Deus criou o universo, beleza? Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus criou o universo. Esse é o seu primeiro passo de fé. Se você não acredita nisso, nem tenta o resto. Nem pensa no resto. Porque alguém aqui estava quando Deus criou o universo? Não. Certo? Sim, né? Amém, né, gente? Estão comigo? Amém? Ninguém estava aqui quando Deus criou o universo. Então, como eu e você sabemos que Deus criou o universo? Os cientistas, eles provam até certo ponto, e nós entendemos a ciência, abraçamos a ciência, porque ela nos ajuda na nossa fé. Não existe uma briga entre fé e ciência, amém, gente? Mas o que nós entendemos é que a ciência só vai até um ponto, só vai até aquele momento. Depois daquilo, não há uma explicação. Não é que talvez um dia eles não cheguem lá, mas ainda não chegaram. E o que nós cremos? Que Deus criou todas as coisas. É isso que ele fala aqui no versículo 3. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ele está dizendo o seguinte: olha, a primeira coisa que você tem que entender é que a sua vida, a sua história, os seus familiares, a sua casa, tudo que existe desde o início dos tempos foi feito por Deus. Por quê? Porque nós cremos. Porque a palavra dele diz em Gênesis 1, de que ele criou todas as coisas. E sustentado por essa palavra, eu creio que ele criou todas as coisas. É isso que começa a brotar no meu coração fé. Eu creio na palavra. Por quê? Porque a palavra diz. Por quê? Porque a palavra é de Deus. E eu sustento a minha vida baseado nisso. Então, quando nós olhamos para a palavra, e a palavra diz lá em Filipenses 4:7, que ele vai te dar paz, adivinha, isso é real. Isso é real. Você está uma vida sem paz ou de tristeza, a palavra diz que o Espírito Santo dele é consolador. Adivinha o que é verdade? Isso. Por quê? Porque é a palavra dele. Então a minha fé não está sobre aquilo que eu sinto, mas está sustentado pela palavra dele, porque é a palavra do próprio Deus. Não é essa confiança cega, ou ilusória, ou uma manifestação de uma atitude positiva. Eu penso que é assim, então vai ser assim. Não, é porque é a palavra de Deus. Entende como isso faz sentido? Eu creio que a palavra de Deus, quem diria, né? Que a palavra de Deus pode ser verdade. E ela é. Dou paz, eu consolo, eu dou alegria em meio à tribulação. Então isso é fé, quando eu estou diante das situações impossíveis. E eu creio que a palavra de Deus é a verdade que está sobre a minha vida. E como que eu e você podemos saber que nós temos uma fé verdadeira? Porque muitos de nós, a gente pode estar caminhando diante de uma fé, achando que ela é uma fé verdadeira, e isso pode ser completamente falso. A gente vai pular lá para o versículo 5. E a partir do versículo 5 e do versículo 6, nós vamos ver o autor nos dando dois componentes que provam se aquilo que nós temos é uma fé verdadeira. Porque a gente entendeu o que é fé sobre a palavra, é fé que traz a sua substância, que está ali como sendo o concreto, a base, o fundamento. A fé é isso que ainda não aconteceu, mas eu já ando em verdade hoje. Mas como que eu sei que isso que eu estou pensando é fé de verdade? Versículo 5 diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Presta atenção e guarda isso aí na sua mente agora. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você também já deve ter ouvido esse versículo várias vezes, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que isso quer dizer, né? O que significa de fato? A primeira coisa, lembra que eu falei que são duas. A primeira coisa, ele disse que a fé ela precisa ter um objeto. Precisa ter o objeto da fé. Porque ele diz o seguinte: olha, quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. A gente entende muito que as pessoas têm fé hoje em dia. As pessoas têm fé em tudo, né? Eu creio, eu acredito, eu penso e tal. Só que quando nós olhamos para isso, gente, é claro que se eu estou orando para Deus, eu creio que ele existe. Sim ou não? É. Então, por que ele está dizendo isso? Porque às vezes a gente acha o seguinte: eu tenho fé que tudo vai dar certo em nome de Jesus.
E aí eu estou baseando a minha fé nesse otimismo ou nesse positivismo e não na palavra que Deus tem para a minha vida. Ou então, eu uso isso como uma superstição. Se eu fizer a coisa certa, da forma correta, Deus vai. Na verdade, Deus não vai. Ele tem que me abençoar. Eu tenho fé que isso vai acontecer, porque eu estou fazendo as coisas certas. Ou então, quando eu entendo que Deus me falou e eu não vou fazer mais nada. Porque se Deus falou vai acontecer, então eu vou sentar agora, porque aguardar é ter fé. A gente acabou de ver que, na verdade, fé é me colocar em ação. É eu fazer a arca, depois de receber a palavra. Ou então, eu acho que a fé é esse sentimento, onde hoje eu estou no fogo, tudo vai acontecer, amanhã eu já estou bad para mal, e aí não, as coisas não vão acontecer, eu não vou ter tanta fé. Só que quando nós falamos sobre fé que agrada a Deus, o autor de Hebreus está dizendo, olha, quando eu estou dizendo que você que acredita em Deus, você tem que crer que Ele existe, não é nessa simplicidade de, se eu oro a Deus, é claro que Ele existe. Eu não sei quantos aqui já ouviram uma expressão que se chama Shema, ou O Shema, uma expressão do povo de Israel, é uma das expressões mais importantes do povo de Israel, que está lá em Deuteronômio 6,4, que diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa passagem é uma das passagens mais importantes do povo de Israel, porque quando eles dizem o seguinte, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, eles estão dizendo o seguinte, olha, Deus não é só o único por Ele ser o único Deus. Ele é único no sentido de que se Ele é o único Deus, a minha vida só faz sentido em obedecer aquilo que o meu único Deus disse. Essa complexidade está nesse texto. Ele está dizendo, olha, o Senhor é o único Deus, ele está dizendo o seguinte, olha, não faz sentido para a sua vida tomar decisões que não sejam debaixo desse único Senhor. Então essa frase está dizendo o seguinte, olha, esse único Senhor, ele tem que englobar tudo, a sua vida completa. Aquilo que você sente, aquilo que você deseja, aquilo que você vai escolher, aquilo que você faz. Então essa Shema que os israelitas falam, é dizendo o seguinte, olha, Deus ele tem que ser 100% na sua vida em tudo. Então, quando o autor de Hebreus está falando isso e volta aqui, ele está dizendo, olha, não é só crer em Deus. Não é só ter fé que Deus existe. É olhar para Deus e falar, Deus, o Senhor é o meu único Senhor. E pelo Senhor ser o meu único Senhor, aquilo que o Senhor falar, eu vou fazer. Aquilo que a sua palavra diz, eu vou executar. Aquilo que a sua palavra diz, eu vou viver. Porque se você pergunta para alguém na rua, gente, alguém vai dizer, não, Deus não existe. Tá, um ou outro. Mas a maioria vai dizer, não, eu creio que Deus existe. Isso é fé? Sim ou não? Não. Porque crer que Deus existe não é suficiente para saber se Ele está mudando o seu comportamento. Porque quando eu digo assim, Deus é o meu único Senhor, eu estou comunicando, Ele é o Deus da minha vida. Por isso eu faço tudo o que Ele me pede. E eu obedeço tudo a Ele. Aí eu estou obedecendo o Shema. Aí eu estou fazendo esse primeiro elemento se minha fé é verdadeira. A sua fé é verdadeira? Deus tem que ser o seu objeto, não só ser o objeto dele ser o único Senhor da sua vida, mas Ele reinar sobre todos os ambientes da sua vida, onde você vai olhar para a palavra dele e vai falar assim, eu vou viver dessa forma 100% em tudo que eu fizer. Nos mínimos detalhes. Da melhor maneira que eu conseguir. Quer ver um exemplo que a gente não vive assim? É fácil. É fácil. Você fica frustrado ou ansioso quando o seu dinheiro do mês acaba? Sim ou não? Sim. Isso só revela que a minha segurança está no dinheiro e não no Deus que pode suprir. Quando a gente fala de Deus ser o único Senhor, eu estou falando diante do momento que eu não tenho nada para pagar minhas contas, Deus vai fazer algo. E se Ele não fizer, amém, eu vou continuar caminhando e vivendo a minha vida. Por quê? Porque Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Você é alguém como eu, fica frustrado quando alguma coisa sai do que você planejou? Essa semana foi um trabalhar de Deus na minha vida. Porque eu tinha muitas coisas planejadas. Nada aconteceu. Eu me peguei sexta-feira, quinta-feira, sentado no sofá de casa, olhando para a Mari e o que eu vou fazer? Porque eu tinha planejado isso, já não vou conseguir fazer, já sei, vou arrumar meu armário. Porque eu fico meio desesperado quando a minha agenda sai do controle. Isso só mostra que a minha segurança está no meu controle e não na soberania de Deus. Então eu estou dizendo que eu não tenho Deus como único Senhor da minha vida, ou seja, a minha fé é uma fé fraca. Ou, por exemplo, se você tem medo do futuro, ansiedade do que vai acontecer,
Você está tirando Deus da sequência, da situação, e está realmente pensando só naquilo que você está fazendo. Ou quando você se sente inferiorizado, ou injustiçado, ou deprimido, ou você não se sente reconhecido, elogiado por alguém, ou você sente raiva quando alguém te corrige, que você não tem um coração ensinado, ou você se acha melhor, porque você é mais crente, porque você faz mais disciplinas espirituais, você lê mais a Bíblia, e você se baseia na sua força, naquilo que você pode fazer. Ou então quando você está cansado demais para socializar com os outros, ou os outros não te valorizam, então você não vai dar tanta atenção para as pessoas, ou você que reclama muito de tudo, do trabalho, do PGM, da igreja, que o louvor não foi bom, a pregação não foi boa, da casa, dos seus pais. Quando você evita relacionamento com pessoas difíceis, quando você evita relacionamento com pessoas difíceis, você está dizendo o seguinte: eu sou melhor e não preciso ser moldado. Eu vivo baseado naquilo que eu creio. E não na confiança de que Deus quer tornar você uma pessoa melhor, justamente com as pessoas difíceis ao seu lado. Isso são provas de que a nossa fé é fraca, ou nem temos fé. Quando nós falamos, e quando o autor de Hebreus fala, olha, você precisa crer que Deus existe, não é numa situação de, Deus existe, então você fez certo. Pronto, não é. Ele realmente é o Deus da sua vida, que você crê que Ele é. Não que Ele existe como ser superior, mas que Ele é, assim como Ele falou com Moisés naquela sarça, eu sou. Você é o quê? Eu sou. Eu simplesmente sou completo. E é assim que eu quero viver na sua vida. A segunda coisa que ele fala sobre ter a fé verdadeira, ainda no mesmo versículo, só que no final ele diz o seguinte: pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé, além dela ter Deus como esse único Senhor que é completo na sua vida, e só isso, só dessa forma você tem fé verdadeira, Ele está dizendo que precisa ter a motivação certa. A sua fé precisa ter a motivação correta. A primeira coisa que ele fala nessa parte é que recompensam aqueles que o buscam. Então nós precisamos dessa busca por Deus. O que significa buscar a Deus? Buscar a Deus significa o seguinte: eu e você, sem Deus, o que aconteceria com a gente? Chuta. Inferno, perdição eterna, sofrimento eterno. Esse é o que a gente merecia. Se Deus fosse justo, a gente estaria no inferno agora. Através de Jesus Ele nos alcançou. Então quando eu busco ao Senhor, não é uma busca no sentido de que eu vou buscar a Deus porque eu sei que se eu buscar a Deus, Deus vai me ouvir e cumprir aquilo que eu tenho fé para que Ele faça. Não, a minha busca por Deus é entender que Ele é meu único Senhor, não só para dizer o que eu tenho que fazer, mas Ele é a minha única fonte de salvação possível. Ele é meu único lugar de refúgio possível, meu único lugar de proteção possível, não só da destruição eterna, mas de uma vida miserável aqui nessa terra. Quando ele fala, nós precisamos buscar o Senhor, é olhar para Deus e ressignificar a minha vida para fazer Ele como Rei, Mestre e Senhor da minha vida. Completamente. Isso é o elemento que é de uma fé verdadeira. É quando eu não olho para Deus só como alguém que pode me dar coisas boas, mas eu olho para Deus e falo, eu não poderia viver, eu não poderia ter, eu não poderia estar onde eu estou se não fosse o Senhor Deus sobre a minha vida. Eu estaria eternamente perdido se não fosse o Deus da minha vida. E ele fala sobre essa recompensa, né? Deus recompensa aqueles que o buscam. E por eu buscar a Deus dessa maneira correta, diz que a minha fé é correta, qual que é essa recompensa que eu recebo? Qual que é essa recompensa que eu vou ter? Não é uma recompensa consequente da minha fé. Como assim? Eu tenho fé que Deus vai fazer isso, eu vou buscar Ele agora em santidade, em oração, e aí, por causa da minha fé e dessa busca, Ele vai me recompensar naquilo que eu estou exercendo a minha fé. Não é isso. Não é isso. Sabe por quê? Porque a fé não está sobre Deus te dar aquilo que nós queremos, ou aquilo que você deseja. Existe uma recompensa que não tem a ver com bem material, que não tem a ver com sentimentos, que não tem a ver com poder, ou glória, ou fama, que nós precisamos ter. A recompensa está em ter o próprio Deus na nossa vida. Mais uma vez, quem diria que Deus podia ser suficiente, né? Nossa,
O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, a fé verdadeira não é aquela que entende que eu preciso estar completo na vida dele, na vida dela. Mas é aquela pessoa que entende que sem mim não há solução e a única coisa que ela precisa de receber de recompensa sou eu mesmo. É a minha própria presença. É o meu próprio amor, é a minha própria pessoa. Nós lemos o versículo 5 e o versículo 6, eu só falei do versículo 6, né? Por quê? Porque o versículo 5, ele responde o que é esse encontro com Deus, o que é essa recompensa que nós encontramos em Deus. O versículo 5 diz, vou ler de novo: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque agradou a Deus, justamente essa fé que a gente está buscando. Qual que é a recompensa que Enoque recebeu? O que aconteceu com Enoque aqui no texto? Arrebatado. Enoque foi arrebatado. O que isso representa para a gente? Representa que a morte não conseguiu alcançar ele. A morte não alcançou Enoque. A recompensa de alguém que agrada a Deus é que a morte nunca vai poder te alcançar. A morte nunca vai poder vencer sobre você. A recompensa de uma fé verdadeira é que eu entendo que Deus é o meu único Senhor e eu busco a Ele porque o que eu mais quero, a recompensa para mim é só a presença dEle. A recompensa maior que eu tenho é que acabou os problemas dessa vida. A morte já não tem poder sobre mim e sobre ninguém. Isso realmente precisava de um amém mais forte, gente. Porque nós estamos falando do maior inimigo que nós temos. Então aqui nesse texto nós vemos, se eu e você tivermos essa fé que entende que a nossa única recompensa tem que ser o próprio Deus, e a gente vai colocar Ele sobre a nossa vida em todas as áreas, Ele está dizendo: olha, eu e você vencemos a morte. Eu e você conseguimos vencer essa luta, não por aquilo que nós fizemos, mas é uma recompensa do próprio Deus. Uma recompensa do próprio Deus que entregou seu Filho naquela cruz. E Ele diz agora para a gente: olha, se você crê em mim, se você obedecer minhas palavras, se você entender que eu sou o único Deus sobre a sua vida e entregar o seu coração para mim e receber a salvação, você vai ser recompensado. Na ilustração, na analogia que a gente vê, assim como Enoque foi arrebatado, eu e você não seremos alcançados pela morte. Isso significa que a gente pode sim ter uma morte nessa vida, mas a morte vai ser essa porta para uma vida eterna. Entende quando Paulo olha para a morte e fala assim: olha, é muito melhor. É muito melhor. Por quê? Porque ele entende que assim que ele vencer a morte, desse passo para frente, ele vai se encontrar com Deus, que é a maior recompensa que ele poderia receber. A fé de que Deus se transformou em homem, morreu por ele, entrega para ele essa porta onde ele vai estar com ele para sempre, eternamente. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós desejamos Ele, nós somos recompensados por Ele. Nós entendemos que nós vamos viver para sempre com Ele. Deus sabe que essa é a maior recompensa que nós podemos receber. E isso é que prova se a nossa fé é uma fé verdadeira. E aí agora você vai pular lá para o versículo 13. Ainda em Hebreus 11, versículo 13. Versículo 13 diz: todos estes ainda viveram pela fé. Ele falou de todos os heróis da fé que ele falou na galeria dos heróis ali, no hall da fé que a gente fala. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Quando nós falamos da nossa vida cristã, normalmente nós comentamos sobre o ponto alto, né? Qual que foi o ponto alto? O dia que eu entreguei meu coração a Deus. Esse é o ponto alto. O dia que eu entreguei a meu coração, minha mente, eu fui salvo pelo Senhor, e ali eu fui restaurado, e ali eu entendi que existia um Senhor na minha vida. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos falando só de um grande ponto alto. Mas existe um ponto ainda mais alto. Eu sei que é meio tenebroso e sinistro falar isso, mas sabe qual que é o ponto alto das nossas vidas
quando a gente não viver mais. Quando eu e você morrermos. Esse é o grande ponto alto da vida do cristão. A vida do cristão é essa jornada de fé, onde no dia que eu me encontro com Ele, com aquela cruz, e vejo Jesus sendo crucificado, eu começo a crer que Ele é o meu Salvador, eu entrego minha vida a Ele, e eu começo a caminhar nessa vida de jornada de fé. Até que dia? Até que dia que eu vou encontrar a morte, vou vencer a morte, e vou encontrar com Ele verdadeiramente, plenamente sobre a minha vida. Esse vai ser o ponto mais alto da minha história. O ponto mais alto da nossa história, da nossa jornada, meus irmãos e minhas irmãs, é quando a gente morrer. Isso vai contrário com toda a perspectiva desse mundo, de que você precisa viver o máximo, se entregar ao máximo, porque você não sabe qual vai ser o fim. Nós sabemos o nosso fim. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o final, nós sabemos o pós. O que a Bíblia não nos conta, que é viver eternamente com Ele. Como é que vai ser isso? A resposta é, não sei. Mas eu sei que essa é a nossa recompensa. Isso é o que nós vamos receber. É claro que a morte, ela é terrível para a gente. Nós choramos aqui. Nós ficamos às vezes desesperados, dependendo de como é a sua situação, de quem morreu, da pessoa, da forma que ela morreu, ou quem morreu. Mas quando nós olhamos para isso, e olha só como ele finaliza o versículo 16. Lê aí comigo, versículo 16. Essas pessoas que entenderam que a morte é de fato o ponto alto da vida delas. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Gente, que honra é essa? Não é mais o meu Deus, é Deus virando para todo mundo falando, ó, eu sou o Deus dele, que orgulho eu tenho. Eu sou o Deus dele que entendeu que a fé é essa jornada de vida. Que a fé é essa caminhada onde a vitória está justamente na morte. E lhes preparou o quê? Uma cidade. O Deus Santo, o Deus da graça, o Deus soberano que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, não se envergonha daqueles que confiam nele, não se envergonha daqueles que têm a fé verdadeira. Gente, isso aqui é a maior recompensa que a gente pode ter. Maior recompensa que a gente pode ter é Deus virando para a gente e falar, eu não me envergonho de você. Eu não me envergonho da fé que você teve em mim, da confiança que você teve em mim. Tenho certeza, pastor Gilson ouviu isso. Então fé não é só acreditar que Deus existe. Fé é entender que Ele é real, 100% na minha vida, em tudo que eu faço, essa substância que eu espero, esse fundamento que algo ainda vai ser construído, essa escritura daquilo que já é meu por direito. Não é algo que eu fico parado, mas eu obedeço a partir daquela palavra. Não é uma superstição de que em nome de Jesus vai acontecer, mas eu abrir a Bíblia, ver qual é a palavra de Deus, ser sustentado por aquilo e acreditar que aquilo já é real hoje. E nós vivemos nessa fé, que é uma fé verdadeira, que obedece à palavra de Deus. E essa é a maior recompensa que nós vamos ter. Deus, Ele não só promete bênçãos, mas Ele promete a própria presença dEle sobre a nossa vida. A gente tem fé de que isso é a nossa recompensa. Ele promete a vida eterna. Ele promete a comunhão com Ele para sempre. O que é fé? Fé é isso. É entender que um Deus morreu por você, que você vai estar com Ele, que quando você abre a palavra é a voz dEle, que você vai obedecer tudo aquilo. Por quê? Porque Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Então faz sentido que eu obedeça a maneira como Ele quer que eu viva.